playlist de fonética e fonologia, e no vídeo anterior eu dei início à descrição dos segmentos vocálicos, e os vídeos anteriores foram descrição dos segmentos consonantais. E hoje, então, continuando os segmentos vocálicos, no vídeo anterior a gente teve uma noção do que sejam os segmentos vocálicos, sempre lembrando aquela ideia de que, lá de vídeos anteriores, deixa eu até achar o texto que trata sobre isso para eu trazer bem certo aqui. Lembrando que, segundo este livro da Thaís Cristófaro Silva, Fonética e Fonologia do Português, o link está na descrição caso você tenha interesse, aqui nós temos a seguinte ideia: todas as línguas naturais possuem consoantes e vogais. Entenderemos por segmento consonantal um som que seja produzido com algum tipo de obstrução na cavidade supraglotal, de maneira que haja obstrução total ou parcial da passagem da corrente de ar, havendo ou não fricção. Por outro lado, os próximos vídeos e esse vídeo que agora são sobre vogais, por outro lado, na produção de um segmento vocálico, a passagem da corrente de ar não é interrompida na linha central e, portanto, não há obstrução ou fricção. E eu já tratei sobre isso no vídeo anterior, explicando que na produção de um segmento vocálico, a passagem da corrente de ar não é interrompida na linha central. Como eu acabei de dizer, e, portanto, não há obstrução ou fricção. É só você fazer um teste. Então, experimente pronunciar A, E, I, O, U. Você vai perceber que a corrente de ar ela passa livremente pela boca. Ou por todo o trato vocal, né? Mas, agora sim, dá para começar a trazer uma descrição, segundo esse livro, dos segmentos vocálicos. E essa descrição, ela acontece segundo alguns pontos. Apresentamos a seguir os parâmetros articulatórios relevantes na descrição dos segmentos vocálicos. Na produção de um segmento vocálico, a passagem da corrente de ar não é interrompida na linha central e, portanto, não há obstrução ou fricção no trato vocal. Veja bem agora. Segmentos vocálicos são descritos levando-se em consideração os seguintes aspectos: posição da língua em termos da altura. Então, vamos pensar também, no caso das vogais, a questão muito central é a língua. Posição da língua em termos de altura, ou seja, verticalidade dentro do trato vocal, dentro da boca. Então, a posição da língua nessa dimensão. Posição da língua em termos anterior e posterior, ou seja, horizontal, na posição horizontal, se para frente ou para trás, entre aspas. E, por fim, o terceiro aspecto, o arredondamento dos lábios. Porque você pode tentar observar pelas vogais, as básicas, as simples, que a gente conhece do dia a dia, A, E, I, O, U. Pode perceber que há um arredondamento dos lábios. Então, A, E, I, O, U. Então, isso é uma característica, um aspecto para descrever um segmento vocálico. E se você observar também, perceberá que a sua língua ela se movimenta dentro da boca. Então, A, veja que a língua está numa posição, E, I, O, U está em outra posição, tanto na direção vertical como horizontal. E o vídeo de hoje é sobre a altura da língua, ou seja, a posição vertical. Esse parâmetro refere-se à altura ocupada pelo corpo da língua durante a articulação do segmento vocálico. A altura representa a dimensão vertical, ocupada pela língua dentro da cavidade bucal. Há um ponto alto em posição a um ponto baixo. Existe um ponto alto e um ponto baixo, então, da língua na produção do segmento vocálico. E pode haver alturas intermediárias. Tô meio gripado. Ela cita um autor aqui, propõe que a altura das vogais pode variar em 4 valores, que vai de 1 a 4. Na descrição do português, devemos considerar 4 níveis de altura. Então, existe pro português brasileiro que essa altura adota é a altura alta, a altura da língua. A altura alta, lembrando que estamos falando verticalmente. Altura alta, altura média alta, altura média baixa e altura baixa, são 4 alturas. Alguns autores referem-se à altura em termos de abertura e fechamento da boca, que não é o que essa autora adota no livro dela, mas ela deixa claro que existe essa possibilidade. Água. Neste caso, os 4 níveis de altura são fechada,
meio fechada, meio aberta e aberta. Isso quer dizer que os seguintes termos são equivalentes: alta fechada, alta com relação à consoante e fechada com relação aos lábios. Baixa aberta e em termos intermediários também são as correspondentes. Nesse trabalho geralmente adotamos os termos alta, média, baixa e baixa. Faça os exercícios abaixo observando, tá? Daí tem uma sequência de exercícios. E esse é o texto sobre a altura da língua nesse livro. E aí, na faculdade, na matéria de fonética e fonologia que eu já tive, a gente adotou essa nomenclatura para o português brasileiro de que as vogais são classificadas para a sua descrição em alta, média baixa e baixa. E eu vou tentar trazer alguns exemplos hoje só para ter uma ideia. Vamos pegar, por exemplo, a vogal A. A vogal A, segundo esta tabela aqui, está no livro dela, é uma vogal baixa. Então, vamos tentar fazer esse exercício, porque fonética e fonologia é muito de você mesmo tentar descobrir isso na sua vocalização. Então, A. Faz isso com as 5 vogais clássicas do dia a dia para a gente perceber. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Parece mesmo que a língua ela está se movimentando de baixo para cima, na posição ou na dimensão vertical. Então, segundo esse livro, A, por exemplo, é uma consoante baixa. E isso vai se modificando conforme avançamos. Então, A, E, I, O, U. E o I é a mais alta de todas. Isso. Mas isso é apenas um dos aspectos. Lembrando que são 3 os aspectos que eu vou gravar aqui no canal para fazer uma descrição dos segmentos vocálicos. A altura da língua é isso que eu acabei de mencionar no vídeo. E depois, no próximo vídeo, eu tratarei sobre a anterioridade e posterioridade da língua, ou seja, para trás, para frente, entre aspas, na dimensão horizontal. Essa de hoje foi na dimensão vertical. E ainda mais adiante, no próximo vídeo, o arredondamento dos lábios, ou seja, o formato dos lábios enquanto se pronuncia uma consoante. Beleza? É isso para o vídeo de hoje, e assim a gente segue na construção dessa playlist sobre fonética e fonologia. Falei hoje sobre segmentos vocálicos com relação à altura da língua. Valeu!